Nós estamos aqui tratando, numa série de vídeos já longa, da crise mundial, contemporânea, atual, a partir de suas causas estruturais. Não é a loucura do Donald Trump, não é a maldade do Netanyahu, ainda que essas coisas sejam reais, que estão movendo a condição de crise progressiva em que a gente se encontra. Tem determinantes estruturais muito mais importantes e esses determinantes também indicam tendências de futuro muito mais claras e consistentes do que a atuação errática de líderes mundiais. Isto tem a sua importância, mas certamente é secundária em relação às grandes engrenagens determinantes da história e em qualquer momento, especialmente no momento atual em que a gente está vivendo. Agora, eu tenho tratado nos últimos vídeos, especialmente do surgimento, do desenvolvimento de uma nova governança mundial. Uma proposta chinesa, mas é, dentro das minhas análises, uma necessidade histórica que, de uma maneira ou de outra, irá se desenvolver. E esses temas foram abordados por mim inicialmente no segundo semestre de 2024 e eu estou fazendo uma revisão deles para poder colocar em dia esta análise e para poder validá-la, o que para mim é muito útil e acho que quem acompanhou alguma coisa aqui percebe que realmente aquilo que estava sendo projetado, analisado lá em 2024, segue acontecendo dentro do previsível. Nosso foco agora, como eu disse, é a formação, o desenvolvimento da nova governança mundial e hoje nós vamos tratar especialmente do papel dos BRICS e outras federações ou alianças internacionais nesse processo e, por fim, da polarização inevitável entre China e Estados Unidos também dentro desse processo. Os BRICS, especialmente, já cumprem um papel muito importante nessa transição do eixo hegemônico do mundo e talvez venham a ser até uma das vias pelas quais essa nova governança mundial se desenvolverá. Em 2024, o papel do BRICS estava muito mais proeminente, muito mais destacado. Agora, em função do crescente das crises, das guerras, da atitude imperialista dos Estados Unidos, especialmente, o papel dos BRICS se perdeu um tanto sob essa pressão muito grande que os Estados Unidos têm exercido mundo afora, em todas as regiões, muito especialmente a gente está vendo aqui na América Latina, dentro da sua nova doutrina de segurança nacional, coisa que também a gente já analisou em algum vídeo anterior. O fato é, mesmo assim, apesar de ter decaído na sua importância circunstancialmente, o BRICS cumpre um papel e certamente cumprirá um papel positivo importante ainda nesse sentido. A OTAN, por outro lado, ao contrário, nunca poderá cumprir um papel positivo no sentido de se desenvolver uma governança mundial. Ao contrário, ela é uma associação, uma federação militar de defesa e, portanto, pressupõe a cisão, a contraposição, o conflito e, no limite, a guerra entre as nações, e não o acordo, o conserto delas em uma governança global. A OTAN terá que ser submetida, assim como todas as outras alianças militares, a um poder global. O poder militar global, a sua capacidade de mobilização e pronta ação deverá ser, no mínimo, equivalente à OTAN ou de qualquer país do mundo, de modo a dissuadi-los a agir de forma autônoma, independente da governança global, do poder global, como hoje fazem, e cada vez os Estados Unidos têm explicitado que todo o aparato da ONU, tudo que se desenvolveu, a OMC, tudo isso era vigente enquanto atendia a certos interesses dos Estados Unidos. A partir do momento em que a onda neoliberal tomou corpo na economia mundial, nos Estados Unidos e no resto do mundo, essas instituições passaram a ser vistas com
secundarização, né? Foram secundarizadas progressivamente, e assim que entramos na crise final dessa onda neoliberal, a partir de 2007, aí foi completamente desprezada, e hoje, como eu tenho insistido, nenhum país poderoso do mundo sequer dá qualquer atenção à ONU. Não é? Mas uma nova governança deverá se desenvolver, irá se desenvolver no curso dos próximos anos e poucas décadas, e isso irá substituir a ONU de uma maneira muito mais eficiente e muito mais poderosa. O papel histórico dos BRICS nesse processo, né, só começou a aparecer, e certamente ele será muito importante, mas de todo modo não poderá substituir uma governança global. Ao contrário, ele deve se aliar e se alinhar a ela, a essa perspectiva, o mais rápido possível, coisa que, se não ocorrer, irá esvaziar os BRICS. Talvez já esteja acontecendo isso. Infelizmente, o caminho será outro, mas de um modo ou de outro irá acontecer. Nós temos, portanto, essa imensa tarefa diante de nós: refundar a governança global e restabelecer o seu funcionamento mais pleno possível e conforme às necessidades econômicas e sociais do presente e futuros próximos. Eu digo refundar e restabelecer, de certo modo, entre aspas, porque será uma nova governança que será fundada e criada e se desenvolverá para ocupar o lugar hoje vazio da ONU. E isso significa refundar e restabelecer não apenas a Federação Mundial, mas também todas as suas agências reguladoras que hoje se encontram completamente sucateadas e fracassam miseravelmente em seus mandatos, seja na área comercial, seja na área da saúde, seja na área da segurança, etc. Algo que se projeta já, de certa maneira, é uma confederação de confederações de todo tipo. Os BRICS é um exemplo, as confederações regionais, locais, tudo isso deve ter alguma participação, deve se integrar de algum modo no sistema da nova governança mundial. Agora, até lá, nós vamos passar necessariamente, estamos já, ainda que muita gente ignore ou tenda a reduzir a importância desse fato, nós já estamos num mundo bipolar. Existem realmente duas grandes potências que são muito superiores às demais do ponto de vista da importância econômica e, na sequência, geopolítica, militar. Ainda que a Rússia hoje tenha uma proeminência, né, seja reconhecidamente uma grande potência militar, o desenvolvimento tecnológico, industrial, produtivo da China supera em muito e, de certo modo, em várias medidas, já supera o dos próprios Estados Unidos, e isso forma uma tensão, certamente. Ninguém pode ter dúvida de que o grande alvo, o grande inimigo estratégico dos Estados Unidos, do establishment, não desse governo, não desse presidente apenas, mas de toda a organização de poder político institucional nos Estados Unidos, é a China. E isto com todas as razões do mundo. Qualquer um que está atento ao que está acontecendo no mundo está percebendo. A China, de longe, é a maior produção industrial, supera a dos Estados Unidos e a Europa juntos. Em certas áreas críticas, estratégicas, domina o mercado completamente e está num avanço científico-tecnológico, a não ser à custa de grandes guerras destrutivas, não vai ser parado. Extremamente destrutivas, né? Não tem como parar esse avanço, a superação da hegemonia americana pelo desenvolvimento chinês. Então, sob qualquer ângulo, a necessidade da melhor governança mundial é contraposta aos discursos e práticas de fragmentação, oposição e conflito entre as nações.
que se disseminam e prevalecem, invalidando praticamente qualquer possibilidade do sistema ONU operar efetivamente, fazendo qualquer diferença real, né, no mundo atual. Mas o avanço da economia mundial no sistema capitalista segue forçando a maior integração e associação produtiva internacional, por mais que as forças políticas hegemônicas agora operem em sentido contrário, e como eu estou avisando, advertindo e analisando sequencialmente, isto é crescente, ou seja, o belicismo, o imperialismo, necessariamente neste momento que a gente se encontra no ápice da crise econômica dos Estados Unidos, dos países hegemônicos em geral, isto necessariamente aparece como uma saída, né, uma porta de saída, o uso da força bruta, a ruptura com todas as regras de convivência internacionais e o uso e o abuso da violência militar, né? No entanto, parece que a gente deve vislumbrar ou perceber um mundo efetivamente bipolar nos próximos anos. Então, ainda que os Estados Unidos estejam hoje atacando o Irã, ontem atacaram a Venezuela, estão formando uma aliança militar aqui nas Américas, né, conseguindo conquistar ou reconquistar ou restabelecer uma vassalagem completa, né, aqui na América Latina, ainda, né, que a Rússia esteja em guerra com a Ucrânia, e indiretamente, ou como queiram, com a própria OTAN. Tudo isso não vai negar, não pode negar que a gente está indo ou dentro já de um mundo efetivamente bipolar, e nos próximos anos ou décadas isso estará presente, determinando os caminhos por onde as coisas irão passar no futuro próximo. Quase que dá para ver as placas tectônicas da geopolítica se acomodando, se colidindo e se separando, de certo modo, em dois grandes blocos. Praticamente estamos vendo, lá em 2024 estava claro isso, o leste europeu se rachando ali onde os dois blocos se tocam e se colidem. Agora, né, conflitos na Geórgia, a Hungria, a Eslováquia e outros países se alinhando à Rússia, e o restante da Europa, os Balcãs e tudo mais, mantendo uma posição beligerante, preparando, é o que tudo indica, uma futura guerra, ou pelo menos uma potencial guerra futura contra a Rússia. E praticamente, então, a gente está vendo essa divisão, não só lá, e não é difícil antever que isso marchará para mais e maiores guerras, se não houver alguma mudança no curso espontâneo dos conflitos imperialistas. Ou seja, ameaçado que está na sua hegemonia, em crise econômica de difícil solução, apesar das dezenas de trilhões de dólares que foram injetados na economia dos Estados Unidos, agora no presente, foram injetados desde 2007, a partir do início da crise. Agora, nos Estados Unidos, nós está novamente num período potencialmente recessivo, ou caminhando para uma recessão, ou certamente em redução do crescimento do PIB, por lá, e impactando ainda mais as massas populares que já estão sofrendo perdas significativas nos últimos anos e décadas por lá. Um empobrecimento real, né, seja relativo à riqueza crescente, seja relativo ao que há anos passados os trabalhadores podiam obter com o seu trabalho lá nos Estados Unidos. O fato é esse: estamos numa condição de tensão, de conflitos que não se resolve simplesmente pela ação dos instrumentos até agora desenvolvidos ou operantes. A ONU, mais uma vez, deixou de existir na realidade e não há nenhuma outra alternativa no momento que possa, de uma maneira institucional, levar a uma solução pacífica no momento. Então a gente vai demorar alguns anos ainda de crises e guerras
para que isso seja encaminhado. Se tratasse de dois blocos hoje em conflito, que eu acabei de delinear, um bloco dominado ou dirigido ou capitaneado pelos Estados Unidos e um bloco polarizado pela China. Se tratasse de dois blocos de hegemonia e contra-hegemonia, de poder e dominação capitalista, imperialista, como tradicionalmente tem sido, tanto de um lado quanto de outro. De um lado se trata disso, e do outro, por sorte ou por necessidade histórica, por desenvolvimento humano, não é mais. Então, se fosse a mesma coisa, estaríamos, eu creio, condenados a um nível de destruição equivalente àquele da primeira metade do século passado, mas com uma capacidade destrutiva muito maior. Então, certamente, estaríamos numa condição de risco maior do que aquela que a gente viveu, de vivermos, estaríamos em um risco de vivermos crises e destruições, guerras maiores e mais destrutivas do que a gente viveu no século passado. Felizmente, não é essa a realidade. A gente pode duvidar, e com toda razão, se ao fim e ao cabo, todo o projeto da Rússia, por exemplo, hoje, não deva ser classificado também como um projeto capitalista imperialista, como são os projetos associados dos Estados Unidos, da União Europeia, a OTAN, enfim, Israel e adjacências. Há uma interrogação real sobre isso. Qual que é a postura e qual é a perspectiva de poder da Rússia no mundo? Isso é matéria para muito questionamento e muita reflexão séria, mas ninguém pode afirmar de modo algum, pelas evidências históricas e objetivas até o presente, que a China seja também apenas mais uma potência capitalista imperialista buscando hegemonia. Não, a China não é isto. É uma potência socialista assumindo a proeminência na economia e em tudo o mais que é vinculado a um poder econômico e, consequente a isso, e é claro que na aliança entre a China e a Rússia, ou na aliança dos BRICS em geral, ou até mesmo no mundo, numa aliança de nações em geral, agora somente a China é e pode ser o polo vetor predominante e positivo. Então, eu tenho uma expectativa positiva e favorável, cautelosa. Estamos num momento de crise tremenda, de várias incidências de crise simultâneas que tem levado a esse constante e crescente de guerras e não vai parar por agora. E se tivéssemos no polo contra-hegemônico uma nova nação capitalista imperialista se apresentando para assumir a hegemonia, praticamente certo que teríamos que nos encaminhar para essas grandes guerras superdestrutivas. Mas a postura da China tem sido e vai continuar sendo diferente. É uma potência socialista, busca a integração mundial na produção, na infraestrutura, na tecnologia, no desenvolvimento, no conhecimento, com ganho mútuo para as diversas nações, promovendo o desenvolvimento social. É isso que a China tem feito e buscado fazer, por enquanto, mundo afora, sem interferir nos assuntos internos de modo geral, como ao contrário os Estados Unidos e a Europa, na sua postura imperialista, colonialista, sempre fizeram e continuam fazendo. Terminamos por aqui essa série relacionada à nova governança mundial. Vamos continuar no próximo vídeo, ainda dentro da sala de situação do segundo semestre de 2024, agora abordando o tema imperialismo e colonialismo. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo e até lá.